Vamos lá, mais um exercício sobre a primeira lei de Ohm, certo? Agora, trabalhando o método gráfico. No enunciado aparece lá de novo. Ele fala, olha, imagina um resistor, trabalhe um resistor que tem um comportamento analisado a partir de um determinado gráfico. Tá? Vamos supor que experimentalmente você coloque um resistor ali no circuito, faça a medida da corrente, da EDP e vá montando, né, vá plotando os pontos no gráfico, certo? O gráfico tem essa configuração, por exemplo. Nessa configuração, o que você consegue visualizar? Eu tenho uma DDP de 10 associada a uma corrente de 2 para esse ponto aqui, com uma ordenada e uma abscissa. Legal? Duas coordenadas. A mesma coisa eu poderia falar sobre o 20 e o 40. O eixo Y do meu gráfico, minha DDP. Cuidado com a unidade, sempre de olho nela, medida em volts. E a minha corrente elétrica medida em ampere. De vez em quando aparece um miliampere aqui, tá? De vez em quando aparece um kilovolt aqui. Então cuidado com esses elementos, né? Quilo, mili. São elementos associados a potências de 10, né? Vamos lá, vamos escolher dois valores, o 20 e o 40, por exemplo. E vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, e aplicar a minha primeira lei de Ohm, o que eu vou ter? Para uma DDP de 20 volts, eu tenho uma corrente com 4, ok? Aqui, passei o 4 dividindo, a minha resistência equivale a 5 ohms. Então, esse aqui é o meu valor de resistência. Legal? Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vamos trabalhá-lo também. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm para esse ponto aqui, U é igual a RI. E vamos descobrir o que vai acontecer. Curiosidade, né? Vamos supor. Eu tenho uma DDP de 10, qual o valor da minha resistência para uma corrente de 2? Quando eu passar dividindo, o R é igual a 5. Ah, MV, mas tinha que dar 5. Não, não tinha que dar 5. Tá? Aí nós vamos conversar sobre isso daqui. Se em qualquer ponto associado ao meu gráfico a minha resistência permanece constante, ou seja, se eu faço uma mudança no EDP, aparece uma mudança de corrente elétrica, mas a minha resistência permanece constante, isso aqui caracteriza o que eu chamo de resistor ôhmico. Legal? Esse resistor ôhmico é aquele que mantém a sua resistência o quê? Constante. Então, por exemplo, quando você pega uma lâmpada de filamento que está apagada, ela está fria, aquele filamento ele tem um certo comprimento, uma certa área de secção transversal. Quando ele é aquecido, porque passa uma corrente por ele, nós vamos estudar isso depois na potência elétrica, ele passa até por um processo chamado de dilatação, que você já conhece, né? Da parte de termologia. E aí, a dilatação, nós vamos ver na segunda lei de Ohm, pode implicar na mudança na resistência, da resistência. Mas depois que atinge, por exemplo, uma temperatura máxima, aquela resistência pode permanecer constante, eu posso fazer o estudo a partir dali, né? E aí a minha resistência permanece sempre com o mesmo valor. O que faz com que meu gráfico seja essa reta que, seguindo aqui, eu posso tê-la, por exemplo, passando exatamente na origem. Faz muito sentido, porque quando estiver desligada a voltagem for nula, não tem corrente nenhuma. Legal? Associando também mais um pouquinho de parte teórica, que alguns livros, alguns autores, alguns professores gostam muito de propor para o aluno, que é muito tranquilo também. É até bom para você ter um ganho, né, na velocidade de resolução de exercícios. Se eu pegar, por exemplo, um gráfico de um resistor ôhmico, eu posso ter, por exemplo, associado a esses pontos, valores de correntes e valores de DDP. E aí, se eu pensar, por exemplo, que aqui essa reta desse meu gráfico tem uma certa inclinação, eu posso pegar aqui e calcular a tangente desse ângulo θ. Essa tangente aqui está associado ao cateto oposto e ao cateto adjacente. Ó. Só que o meu cateto oposto é o U e o adjacente é o I. Então, a minha tangente aqui, sendo cateto oposto por cateto adjacente, eu tenho uma tangente de θ como sendo U sobre I. E o que é o U sobre I? Se eu isolar o R, é exatamente o valor da resistência. Então, é muito comum você poder, com mais rapidez,
calcular de repente uma tangente e já achar o valor da resistência. A tangente não tem dimensão, não tem unidade, a resistência tem, então nós falamos que a tangente é numericamente igual. Numericamente igual. Um N de número, tá? Numericamente igual ao R. Então é muito comum você encontrar isso aqui na parte teórica de algum material de física. Bem tranquilo. Ok? Então você tem agora mais algumas ferramentas para trabalhar. E lembre-se, é muito fácil encontrar exercícios contendo gráficos para você fazer análise dentro da física. Legal? Vamos lá, galera. Um grande abraço.